Você está sintonizado na Estação Sombria FM, onde a chuva nunca para e as estradas nunca terminam. A história dessa noite chega pelo chiado até você. Então relaxe, ouça com atenção e não olhe pelo retrovisor. Sei que vocês usam este vídeo para adormecer, então antes disso, curtam o vídeo e inscrevam-se no canal. Aliás, de onde vocês são e que horas estão assistindo agora? Acomodem-se e relaxem. A fechadura se fechou com um estalo que fez minha pele arrepiar. Eu puxei a maçaneta da porta, 1, 2, 3 vezes, mas não se movia. A percepção me atingiu como um soco no estômago. Estávamos presos, e quem nos trancou estava lá fora. Era para ser uma rápida parada de uma noite, apenas um lugar para descansar antes de continuar nossa viagem de carro pelo país. Eu e Camila estávamos dirigindo há horas, os olhos pesados de cansaço, quando avistamos o sinal de vagas do motel Vale Verde piscando na escuridão. O lugar parecia ter visto dias melhores, com a pintura descascando do lado de madeira e ervas daninhas brotando através das rachaduras do estacionamento. Mas era barato, e estávamos cansados demais para nos importarmos com a estética. O recepcionista, um homem esquelético, com cabelo ralo e dedos manchados de nicotina, mal levantou os olhos de seu livro surrado quando nos entregou a chave do quarto 13. Check-out é às 11, murmurou, sua voz tão desgastada quanto o próprio motel. Nosso quarto era pequeno e mofado, com papel de parede floral desbotado e uma cama queen size que afundava no meio. Mas tinha um chuveiro com água quente e toalhas limpas, o que parecia um luxo após horas na estrada. É só por uma noite, disse Camila, tentando soar otimista, enquanto testava o calçado irregular. Estávamos cansados demais para nos importarmos com a estética. Acidou-se sorte. O problema começou por volta das 2 da manhã. Fui acordado abruptamente por um som que não conseguia identificar. Um barulho metálico arrastando que parecia vir logo do lado de fora da nossa porta. A princípio, pensei que estivesse sonhando, resquícios de um pesadelo grudados em minha consciência. Mas então ouvi novamente, desta vez mais alto, seguido por vozes sussurradas. Cutuquei Camila e coloquei um dedo nos lábios para que ficasse quieta. Ela piscou para mim confusa e então congelou quando os sons do lado de fora se tornaram mais distintos. Alguém definitivamente estava lá fora e estava tentando entrar. Nos levantamos da cama, nossos corações batendo em unição. Peguei meu celular na mesa de cabeceira, pronto para pedir ajuda, mas meu estômago afundou ao ver a mensagem sem sinal me encarando de volta. Tente o telefone fixo, sussurrou Camila. Peguei o telefone antigo na mesa de cabeceira e coloquei no ouvido. Nada, nem um tom de descagem. Estávamos cortados. O barulho arrastando na porta se intensificou, pontuado por xingamentos abafados. Quem estava lá fora estava ficando frustrado. Olhei ao redor freneticamente em busca de algo, qualquer coisa que pudéssemos usar como arma. A lâmpada era muito pesada. A TV estava fixa na parede. Meus olhos pousaram na barra da cortina do chuveiro. Não era muito, mas era melhor do que nada. Consegui soltá-la quando ouvimos um novo som. O clique inconstelável de uma chave na fechadura. Nossos olhares se encontraram na luz fraca, uma compreensão silenciosa passando entre nós. Era isso. Precisávamos estar prontos. A porta se abriu e 2 figuras entraram na sala. Na escuridão, consegui distinguir o brilho de algo metálico na mão deles, um pé de cabra ou talvez uma barra de ferro. Sem pensar, balancei a barra da cortina com toda a força. Um impacto satisfatório ressoou ao conectar com algo sólido, seguido de um gemido de dor.
Camila gritou, mais de surpresa do que de medo, acho, e se lançou em direção à porta aberta. Eu estava logo atrás dela, meus pés descalços batendo contra o concreto frio do caminho enquanto corríamos. O ar da noite era fresco e cortante, um contraste cristante com o calor abafado do nosso quarto. Corremos pelo estacionamento, a grilha cravando em nossas solas em direção ao nosso carro. A segurança estava a poucos metros, mas ao chegarmos ao veículo, meu coração afundou. Os pneus estavam furados, todos os 4, cortados. Não iríamos a lugar nenhum. O escritório, afegou Camila, já se virando em direção ao sinal de neon piscante no final do estacionamento. Talvez o recepcionista possa ajudar. Corremos, o som da perseguição crescendo atrás de nós. Olhei por cima do ombro e vi 3 homens agora, seus rostos escondidos na sombra, mas suas intenções claras na maneira decidida que se moviam. Entramos no escritório, o sino sobre a porta tilintando alegremente, incongruente com o nosso pânico. O recepcionista olhou para cima, surpreso, seu livro caindo no chão. Ei, por favor, ofeguei. Você tem que nos ajudar. Tem homens nos perseguindo. Eles invadiram nosso quarto. Mas enquanto falava, vi a expressão do recepcionista mudar, não para uma de preocupação ou alarme, mas para outra coisa, algo que fez meu sangue gelar. Um sorriso lento e cúmplice se espalhou por seu rosto. Agora, disse ele, sua voz não mais entediada, mas afiada com antecipação. Qual é o problema aqui? A porta da parada se abriu, o sino alegre agora soando como um toque de morte. Eu me virei para ver nossos perseguidores entrando, bloqueando nossa saída. Na luz fluorescente do escritório, finalmente consegui ver seus rostos claramente. Um deles, o maior, exibia um hematoma fresco na sua têmpora, onde eu o atingi com a barra de cortina. Parece que temos alguns fugitivos, pessoal, disse o recepcionista, saindo de trás do balcão. Ele segurava algo em sua mão, uma seringa cheia de um líquido transparente. Sabe como eu odeio quando eles fogem? Camila agarrou meu braço, suas unhas cravando na minha pele. O que vocês querem de nós? Perguntou, sua voz mais firme do que eu poderia imaginar dadas as circunstâncias. O recepcionista riu, um sorriso desprovido de qualquer real humor. Querer? Ah, querida, não é sobre o que nós queremos, é sobre o que os outros estão dispostos a pagar. E deixa-me te contar, garotas bonitas como vocês duas, vocês vão render um bom preço. A realidade da nossa situação me atingiu como um trem de carga. Isso não era apenas um roubo, era algo muito pior. Éramos mercadorias para aqueles homens, nada mais do que produtos a serem vendidos ao maior ofertante. Senti Camila tensionar ao meu lado e soube sem olhar o que ela pretendia fazer. Naquele momento, estávamos perfeitamente em sintonia, nossos pensamentos alinhados pela pura desespero. Movemo-nos como um só, avançando em direção ao homem mais próximo. O elemento de surpresa estava a nosso lado e conseguimos desequilibrá-lo. O cotovelo de Camila conectou com seu plexo solar, tirando o ar dos seus pulmões, enquanto eu mirava um chute em seu joelho. O som do impacto foi nauseante e ele caiu com um grito de dor. Saímos pela porta antes que os outros pudessem reagir, o ar fresco da noite nos atingindo como um tapa na face. Mas para onde poderíamos ir? Nosso carro era inútil e estávamos no meio do nada. A floresta, afegou Camila, já se desviando em direção à linha de árvores que margeava a propriedade do motel. Podemos despistá-los ali. Não discuti, apenas segui sua liderança enquanto mergulhávamos na escuridão da floresta. Atrás de nós, eu podia ouvir gritos e os feixes de lanternas cortando a noite. Eles vinham atrás de nós e conheciam aquela floresta muito melhor do que nós. Corremos sem direção, galhos batendo em nossos rostos e arbustos rasgando nossas pernas. Cada som, um estalo de um galho, um frucilhar de folhas, enviava uma nova onda de adrenalina pelo meu corpo. Eles estavam se aproximando. Quanto mais conseguiríamos aguentar? Justo quando pensei que meus pulmões iam explodir, Camila me puxou para parar. Escute, sussurrou ela, sua respiração irregular. A princípio,
Tudo o que conseguia ouvir era o tamborar do meu próprio coração. Mas então ouvi o rugido distante de tráfego, uma rodovia, civilização, esperança. Aceleramos, nosso ritmo diminuindo para uma corrida leve, enquanto a exaustão começava a cobrar seu preço. Os sons da perseguição tinham diminuído, mas não podíamos ter certeza se isso significava que os havíamos despistado, ou se apenas estavam sendo mais cautelosos em sua busca. Finalmente, depois de o que parecia horas, mas provavelmente foram apenas 20 minutos, saímos da linha de árvores. Ali, se estendendo diante de nós, como uma fita de salvação, estava uma rodovia de 2 pistas. E à distância, eu podia ver os faróis de um caminhão se aproximando. Acenamos freneticamente, provavelmente parecendo loucos para o motorista, mas felizmente, misericordiosamente, o caminhão começou a desacelerar. Ao subirmos na cabine, o motorista de rosto gentil nos observando com preocupação, senti a primeira real sensação de relívio desde que este nesadelo começou. Estávamos seguros. Havíamos escapado. Mas enquanto o caminhão se afastava, nos levando em direção à cidade mais próxima, e a promessa de ajuda, não conseguia afastar a memória das palavras do recepcionista. Quantos outros haviam sido vítimas de seu plano? Há quanto tempo operavam, transformando seu motel remoto em um terreno de caça para viajantes desavisados? Olhei para Camila. Vi a mesma determinação em seus olhos que senti em meu coração. Isso não havia acabado. Havíamos escapado, sim, mas agora tínhamos a responsabilidade de relatar o que aconteceu, para garantir que aqueles homens fossem detidos. Nossa viagem de carro havia tomado um desvio inesperado, mas assim que a primeira luz da manhã começou a pintar o céu, percebi que nossa jornada estava longe de terminar. Ela apenas começara. No momento em que lhe entreguei minhas chaves, soube que havia cometido um erro terrível. Os dedos dele se fecharam em torno delas, um brilho triunfante em seus olhos que me fez sentir um calafrio na espinha. Mas já era tarde demais. Estávamos dirigindo por uma estrada que não reconhecia e o homem que pensei ser apenas um comprador interessado tornara-se algo muito mais sinistro. Tudo começou de forma inocente. Eu precisava vender meu antigo Volkswagen Gol para ajudar a cobrir a mensalidade deste semestre. Como um estudante universitário sem grana, cada centavo contava, e achei que poderia conseguir um bom preço por ele. Publiquei um anúncio online, incluí algumas fotos decentes e esperei. Quando Carlos entrou em contato, ele parecia perfeito. Fez todas as perguntas certas sobre o histórico e a manutenção do carro. Ele era educado nas mensagens e quando falamos pelo telefone, tinha um jeito amigável e descontraído que me deixou à vontade. Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria perto da universidade para ele ver o carro e talvez fazer um test drive. Lembro de pensar como ele parecia normal quando vi pela primeira vez, na casa dos 30, bem barbeado, vestindo uma camisa polo e jeans. Poderia ser o pai de qualquer um ou um vizinho amigável. Conversamos sobre café e ele parecia genuinamente interessado nos meus estudos. Olhando para trás, eu deveria ter percebido como ele conduzia a conversa, perguntando sobre minha família, de onde era, se tinha colegas de quarto. Mas na hora, tudo parecia apenas uma conversa agradável. Quando chegamos ao carro, ele fez uma inspeção minuciosa, olhando sob o capô e conferindo os pneus. Tudo parecia ir bem. "Podemos dar uma volta?" ele perguntou sorrindo. Gostaria de ver como ele se comporta na estrada. Eu assenti, subindo no banco do passageiro. Não foi até estarmos dirigindo por cerca de 15 minutos que percebi que estávamos saindo da cidade. Para onde estamos indo?" perguntei, tentando manter a voz casual, mesmo com a inquietação começando a se instalar. O sorriso de Carlos não vacilou, mas algo em seus olhos mudou.
Conheço um ótimo trecho de estrada para testar o motor. Não vai demorar. Engoli em seco, minha boca de repente seca. Na verdade, prefiro que voltemos agora. Tenho aula em 1 hora. Ele não respondeu. Apenas continuou dirigindo. Os prédios foram se tornando mais raros, substituídos por campos abertos e manchas de floresta. Meu coração começou a acelerar ao perceber quão isolados nos tornávamos. Carlos, sério, volta agora. Tentei fazer minha voz firme, autoritária, mas saiu trêmula. Foi então que ele abandonou o disfarce. Sua atitude amigável desapareceu, substituída por um olhar frio e duro. Cale-se e fique quieto se souber o que é bom para você. O medo me dominou, tentáculos gelados envolvendo meu coração. Isso não poderia estar acontecendo. Coisas assim não aconteciam na vida real, aconteciam, mas a distância crescente entre nós e a civilização me disse que isso era tudo muito real. Olhei para a porta, me perguntando se conseguiria pular, mas estávamos indo muito rápido, e mesmo que eu sobrevivesse à queda, para onde iria? Não havia nada além de campos vazios por milhas. Nem pense nisso, Carlos rosnou, como se estivesse lendo minha mente. Um movimento errado e as coisas ficarão bem desagradáveis para você. Acreditei nele. A ameaça em sua voz não deixava espaço para dúvidas. Minha mente trabalhava rápido, tentando pensar em uma saída. Meu telefone estava no bolso, mas sabia que nunca conseguiria pedir ajuda sem que ele percebesse. Talvez se eu conseguisse enviar uma mensagem rápida. Lentamente, tentando não chamar a atenção, deslizei minha mão para o bolso. Mas antes que eu pudesse tocar meu telefone, a mão de Carlos disparou, agarrando meu pulso com uma força de ferro. Boa tentativa, ele rosnou, torcendo meu braço com tanta força que gritei de dor. Entrega aqui, agora. Com os dedos trêmulos, tirei meu telefone e o coloquei em sua mão estendida. Ele imediatamente abaixou a janela e o jogou para fora, o dispositivo desaparecendo no borrão da paisagem passando. O pânico ameaçava me dominar. Eu estava verdadeiramente cortada agora, sem como pedir ajuda. As lágrimas queimavam meus olhos, mas eu as pisquei de volta com raiva. Não podia desmoronar agora. Tinha que ficar alerta, procurar qualquer oportunidade de escapar. Dirigimos por cerca de horas, a paisagem inalterada. Carlos permaneceu em silêncio, os olhos fixos na estrada à frente. Tentei memorizar cada curva, cada ponto de referência, mas era inútil. Tudo parecia igual. Finalmente, viramos em uma estrada de terra, mal mais do que um caminho, cortando uma densa parte da floresta. O carro saltava e chacoalhava sobre o terreno irregular, os galhos arranhando as janelas. Depois de alguns minutos, emergimos em uma clareira onde uma cabana em ruínas estava. Carlos parcou o carro e se voltou para mim, sua expressão inalterada. Chegamos. Desça. Minhas pernas pareciam gelatina quando saí do carro. O ar estava denso com o cheiro de pinho e terra úmida. Em qualquer outra circunstância, poderia ter sido pacífico. Agora parecia opressor, isolante. Entre, Carlos ordenou, me empurrando para frente com algo duro pressionado contra minhas costas. Eu não precisava olhar para saber que era uma arma. A cabana estava tão deteriorada por dentro quanto parecia do lado de fora. Uma camada de poeira cobria tudo e o cheiro mofado de longos anos de abandono enchia minhas narinas. Havia uma mesa tremilante, algumas cadeiras e um colchão velho no canto. Nada mais. Sente-se, Carlos disse, gesticulando para uma das cadeiras. Enquanto me afundava nela, ele puxou um pedaço de corda de uma mochila que eu não tinha notado antes. Meu estômago se revirou quando começou a amarrar minhas mãos atrás das costas, as fibras ásperas mordendo minha pele. "Por que você está fazendo isso?" perguntei, odiando como minha voz soava pequena e assustada. Carlos pausou no seu trabalho, me considerando por um momento. "Não é nada pessoal, garota, apenas negócios. Você ficaria surpresa com quanto as pessoas pagam por uma espécime jovem e saudável como você." A implicação de suas palavras me atingiu como um golpe físico. Tráfico humano.
As histórias de horror que ouvira nas notícias subitamente se tornaram minha realidade. Me senti enjoada. Por favor, implorei, incapaz de esconder a desesperança de minha voz. Não precisa fazer isso. Não vou contar para ninguém, eu juro. Deixe-me ir. Ele riu, um som ráspido e sem humor que me fez estremecer. Economize seu fôlego. Você não é a primeira a fazer essa promessa e não será a última. Agora você é mercadoria, nada mais. Com minhas mãos amarradas, ele começou a amarrar meus antículos às légueas da cadeira. Eu sabia que esta poderia ser minha última chance. Reunindo toda a força e coragem que me restavam, esperei até que ele estivesse ajoelhado na minha frente. Então, com toda a minha força, dei um chute, meu pé conectando-se solidamente com seu rosto. Carlos caiu para trás com um grito de dor e surpresa. Não perdi um segundo. Joguei-me de lado, a cadeira tombando comigo. O impacto enviou ondas de dor pelo meu ombro, mas eu ignorei, focando em me desvincular. Ouvi Carlos xingando, se esforçando para se levantar. As cordas estavam mais folgas do que eu pensava. Ele deveria estar excessivamente confiante, não esperando que eu reagisse. Com o último puxão desesperado, minhas mãos se libertaram. Desembaracei-me da cadeira caída bem antes de Carlos se lançar para me agarrar. Rolei para longe, evitando por pouco seu alcance. Meus olhos vasculhavam a cabana, procurando uma arma, uma rota de escape, alguma coisa. Ali, a janela. Era pequena, mas eu também era. Corri em direção a ela, a adrenalina me dando uma velocidade que não sabia que possuía. Atrás de mim, ouvi os gritos enfurecidos de Carlos. Senti meus dedos tocarem minha camisa enquanto ele tentava me agarrar. Mas eu estava mais rápida. Me joguei na janela, os braços cobrindo meu rosto quando o vidro estourou ao meu redor. A dor atravessou meu corpo quando os estilhaços cortaram minha pele, mas eu não parei. Caí no chão correndo, fugindo para a proteção das árvores. Os gritos de Carlos ecoaram atrás de mim, mas eu não olhei para trás. Corri como nunca havia corrido antes, os galhos chicoteando meu rosto, as raízes ameaçando me derrubar a cada passo. Mas continuei, movida por um instinto de sobrevivência puro. Não sei quanto tempo corri. O tempo perdeu o elo sentido naquele labirinto verde. Mas eventualmente os gritos se apagaram, substituídos pelos sons normais da floresta. Ainda assim, não desacelerei. Não podia arriscar. Estava quase escuro quando finalmente atravessei a linha das árvores e encontrei uma estrada de verdade. A esperança irrompeu em mim, me dando um segundo fôlego. Comecei a andar, meus pés doendo, meu corpo gritando por descanso, mas eu não podia parar, não ainda. Faróis apareceram na distância, crescendo mais brilhantes ao se aproximarem. Acenei freneticamente, rezando para que não fosse Carlos, orando para que parassem. O carro desacelerou e então parou. Um casal de idosos me observava. "Você está bem, querida?" a mulher perguntou, absorvendo minha aparência desleixada, os cortes e hematomas. Eu balancei a cabeça, as lágrimas finalmente transbordando. "Não", eu engasguei. "Preciso de ajuda. Por favor." Enquanto eles me conduziam para o carro, prometendo me levar à polícia, a realidade do que eu havia escapado começou a se instalar. Eu estava viva, eu estava livre, mas sabia que o pesadelo não tinha acabado. Carlos ainda estava lá fora, e quem saberia quantos outros como ele existiam. Enquanto dirigíamos em direção à segurança, fiz um voto silencioso. Faria o que fosse preciso para garantir que ele fosse capturado, para garantir que ninguém mais se tornasse vítima do seu esquema. Meu sofrimento poderia ter acabado, mas minha luta estava apenas começando. Está acordado ainda? Se sim, comente estação para mostrar que ainda está aqui. A primeira gota de sangue no piso da cozinha deveria ter sido meu sinal para fugir. Em vez disso, permaneci ali, congelado,
enquanto o sorriso gentil do velho se torcia em algo muito mais sinistro. Nesse momento, percebi que não havia encontrado abrigo da tempestade. Eu havia entrado direto na cova dos leões. Tudo começou como uma simples viagem de carro, uma chance de limpar minha cabeça após um rompimento conturbado. Apenas eu e a estrada aberta. Estive dirigindo por horas, a chuva batendo no meu para-brisa com uma fúria crescente, quando meu velho Ford começou a fazer um barulho que me fez sentir um frio na espinha, um som de batida e engasgos que anunciava problemas. Eu estava no meio do nada, a quilômetros da última cidade que havia passado, quando o carro finalmente desistiu de mim. Ele tremia 1, 2 vezes, até que morreu completamente, me deixando preso em um trecho solitário da estrada rural. Sentei-me por um momento, ouvindo a chuva tamborilar no teto, pesando minhas opções. Meu celular não tinha sinal, claro, e não havia visto outro carro por pelo menos 1 hora. Com o suspiro, vesti minha capa de chuva e saí para a tempestade. Foi então que vi uma luz fraca à distância, mal visível através das cortinas de chuva. Uma casa de campo, afastada da estrada. Minha salvação. Eu atravessei a lama, meus sapatos atolados a cada passo. Conforme me aproximei, consegui distinguir mais detalhes. A casa era antiga, sua pintura branca descascando em alguns lugares, mas parecia bem cuidada. Vasos de flores alinhavam a varanda e uma luz quente transbordava das janelas. Hesitei na base dos degraus da varanda. Era tarde, já passava das 11 da noite, segundo meu relógio. Eles estariam acordados? Mas a desesperança venceu a cortesia, e subi os degraus, levantando minha mão para bater. Antes que meus nós pudessem tocar a madeira, a porta se abriu. Um homem idoso estava ali, seu rosto vincado por rugas de alegria, seus olhos brilhando com calor. "Olá, jovem", disse ele, sua voz tão calorosa quanto seu sorriso. "Parece que você se pegou em uma tempestade. Entre, entre." Um alívio me invadiu ao entrar, saindo da chuva. A casa era acolhedora, cheia de quinquilhárias e móveis desgastados que falavam de uma vida longa e bem vivida. "Sinto muito incomodar", comecei, mas ele acenou com a mão, despachando minhas desculpas. "Nada disso. Não podemos deixar você lá fora com este tempo. Sou Alberto, e essa é minha esposa Clara", ele disse, gesticulando para uma mulher igualmente idosa que havia aparecido na porta da cozinha. "Sou Lucas", respondi, ainda pingando no tapete de boas-vindas. Meu carro quebrou cerca de 1 quilômetro para trás. Esperava que pudesse usar seu telefone para chamar um guincho. Clara tirintou a língua em simpatia. "Oh, querido, isso não é bom. Mas receio que nossa linha telefônica está fora desde esta tarde. A tempestade, você sabe." Meu coração afundou. "Oh, entendi." "Agora não se preocupe", disse Alberto, dando um tapinha em meu ombro. "Você é bem-vindo a ficar aqui esta noite. A tempestade deve passar pela manhã e podemos resolver tudo então. Clara, por que você não vai buscar algumas roupas secas para nosso convidado enquanto eu preparo um chá?" Antes que percebessem, estava sentado à mesa da cozinha, envolto em um roupão emprestado que cheirava vagamente a mostras, minhas mãos segurando uma caneca fumajante de chá. Clara se preocupava comigo, insistindo que eu comesse algo, enquanto Alberto me contava histórias sobre a história da fazenda. Era agradável, confortante. Pela primeira vez desde o meu rompimento, senti que alguém se importava comigo. Mas, conforme a noite avançava, pequenas coisas começaram a me incomodar. O modo como o sorriso de Clara parecia vacilar quando achava que eu não estava olhando, o fato de que os olhos de Alberto nunca pareciam encontrar os meus quando ele falava. E havia algo mais, algo que eu não conseguia identificar. Não foi até que me levantei para usar o banheiro que percebi
um leve cheiro metálico subjacente aos aromas caseiros de produtos de panecaria e lustramóveis. Tentei ignorar, mas isso grudou na minha garganta, me deixando inquieto. Quando voltei à cozinha, Alberto estava sozinho, lavando pratos na pia. Clara foi preparar o quarto de hóspedes para você, disse ele por sobre o ombro. Acenei, movendo para pegar minha caneca da mesa. Foi então que vi uma única gota de vermelho no piso de linóleo desbotado. Fiquei olhando, meu cérebro recusando a processar o que estava vendo. Alberto deve ter sentido minha imobilidade. Ele se tornou, seus olhos seguindo meu olhar para o chão. Por um momento, nenhum de nós se moveu. Então, lentamente, ele deixou o prato que estava segurando e virou-se para me encarar completamente. Ah, disse ele, sua voz não mais calorosa e avó, mas fria e calculista. O que está acontecendo? Perguntei, odiando como minha voz tremeu. Alberto suspirou, alcançando algo atrás de si. Não é nada pessoal, você entende? É só que, bem, Clara e eu temos certas necessidades, e não é sempre que temos visitantes aqui. Ele trouxe a mão para a frente e meu sangue gelou. Ele segurava uma grande faca de cozinha, sua lâmina brilhando na luz do teto. Eu recuei, meus olhos procurando uma rota de escape. Você não precisa fazer isso, disse, tentando manter a voz firme. Eu vou embora agora. Não contarei a ninguém, eu juro. Alberto riu, um som desprovido de qualquer verdadeiro humor. Oh, receio que já é tarde demais para isso, Lucas. Você vê, já decidimos que você vai nos ajudar, queira você ou não. Então eu fiz uma corrida, correndo em direção à porta principal. Mas Alberto era surpreendentemente ágil para sua idade. Ele me agarrou antes que eu pudesse alcançar a maçaneta, seus dedos ossudos se cravando em meu braço com uma força inesperada. Clara, calou ele, nosso hóspede está tentando sair. Ouvi passos nas escadas, e então Clara apareceu, segurando algo na mão. Uma seringa, percebi com crescente horror. Agora, disse ela, sua voz suave como veneno. Não há necessidade de todo este alvoroço. Apenas uma pequena picada e você se sentirá muito melhor. Então eu lutei com tudo que tinha. Eu chutei e arranhei e gritei, mas eles eram mais fortes do que pareciam. Alberto me segurou enquanto Clara se aproximava com a seringa. Em minha desesperança, golpeei cegamente. Meu etovelo acertou algo macio, o estômago de Clara, percebi, e ela tropeçou para trás com um grito de dor, a seringa caindo no chão. Aproveitando a distração momentânea de Alberto, consegui me libertar. Corri em direção à cozinha, minha mente acelerando. A porta de trás. Tinha que haver uma porta de trás. Encontrei-a, mexendo com a fechadura enquanto ouvia os gritos furiosos de Alberto atrás de mim. A porta finalmente se abriu e eu irrompi para a noite encharcada de chuva. O quintal era lamentento, meus pés descalços escorregando enquanto corria. Podia ouvi-los atrás de mim, suas vozes carregadas pelo vento. Dirigi-me ao baeiro, pensando que poderia me esconder lá, talvez encontrar uma arma. A porta do baeiro rangeu quando a empurrei. O som parecia impossivelmente alto na noite silenciosa. Dentro estava pitch black. Eu fui em frente, mãos estendidas, prezando para não esbarrar em nada. De repente, meu pé atingiu algo sólido. Eu caí pesadamente, caindo em algo molhado e pegajoso. O cheiro metálico de antes me atingiu em cheio e eu tive que sufocar um grito ao perceber o que era. Sangue, tanto sangue. Meus olhos estavam ajustando-se à escuridão agora e consegui distinguir formas, ganchos pendurados, mesas com tiras e algo mais, algo que parecia horrivelmente como partes de corpos. Isso não era apenas assassinato, era açougue. Eu me levantei, a bile subindo pela garganta. Eu tinha que sair daqui, tinha que correr,
tinha que encontrar ajuda. Mas quando me virei para sair, encontrei a entrada bloqueada. Alberto e Clara estavam ali, silhuetados contra o céu noturno. "Oh, Lucas", disse Clara, sua voz cheia de falsa simpatia. "Você realmente não deveria ter entrado aqui. Agora não temos escolha." Eu recuei, meus olhos procurando uma arma, uma rota de escape, qualquer coisa. Minha mão se fechou em algo frio e metálico, um garfo de jardinagem apoiado na parede. "Fique longe", adverti, brandindo-o à minha frente. Alberto riu, um som arrepiante. "Ou você vai nos matar? Vá em frente." O cofre não deveria estar aberto. Essa foi minha primeira pista de que esse aparentemente confortável trabalho de cuidar da casa estava prestes a se transformar em um pesadelo. Enquanto encarava a pilha de notas não marcadas e o suspeito caderno de registros, ouvi o inconfundível som de uma chave girando na fechadura da porta da frente. Naquele momento, percebi que estava em águas muito profundas. Tudo começou de forma inocente o suficiente. Eu era um estudante de faculdade sem grana, desesperado por um dinheiro extra para cobrir os livros e, quem sabe, me dar um luxo que não fossem os noodles instantâneos. Quando meu professor, Dr. Oliveira, mencionou que ele e a esposa precisavam de alguém para cuidar da casa por uma semana, enquanto estavam em uma conferência, eu agarrei a oportunidade. Os Oliveira moravam em uma daquelas grandes casas de luxo nos subúrbios, aquelas com gramados bem cuidados e garagens para 3 carros. Era um mundo bem diferente do meu minúsculo apartamento. Quando cheguei, a senhora Oliveira me deu um tour acelerado, apontando as plantas que precisavam de água e o elaborado sistema de segurança que eu precisava ativar todas as noites. "Ai, querido", disse ela fazendo uma pausa na porta do escritório, "este cômodo é estritamente proibido, documentos pessoais e tudo mais. Tenho certeza de que você entende." Eu assenti, sem pensar muito sobre isso. Pessoas ricas e seus segredos, certo? Os primeiros dias foram tranquilos. Eu me estendia à beira da piscina, fiz uma pilha de lanches na geladeira bem abastecida e assistia a episódios de séries na enorme TV. Era como férias no paraíso. Mas no 4º dia, a curiosidade falou mais alto. Sempre fui um pouco curioso. Foi isso que me fez querer ser jornalista a primeira vez. A porta do escritório trancada estava me chamando e não consegui resistir a dar uma olhada. Convenci a mim mesmo que era só para garantir que estava tudo bem lá dentro. Talvez havia uma planta que eu esqueci de regar. Era uma desculpa fraca, mas o suficiente para me convencer a tentar a maçaneta. Para minha surpresa, não estava trancada. O escritório era impecável, todo de madeira escura e livros encadernados em couro. Parecia uma cena de filme. Mas o que chamou minha atenção foi a pintura na parede oposta. Estava ligeiramente torta e atrás dela consegui ver a borda de um cofre. Agora, não me orgulho do que fiz depois, mas, como disse, a curiosidade sempre foi meu ponto fraco. Aproximei-me da pintura, meu coração disparando. Disse a mim mesmo que ia só olhar, não tocar em nada. Mas quando movi a pintura, congelei. O cofre estava aberto, apenas uma fenda, mas suficiente para que eu visse o que havia dentro. Foi então que ouvi a porta da frente. O pânico se instalou. Fechei rapidamente o cofre e endireitei a pintura, minhas mãos tremendo. Passos ecoavam pela casa, se aproximando. "Alô?" Uma voz masculina chamou. Não era o Dr. Oliveira. Olhei ao redor freneticamente, procurando um lugar para me esconder. O armário era muito óbvio e eu nunca conseguiria sair pela janela a tempo. Em um momento de desespero, mergulhei sobre a enorme mesa de arcávio, puxando a cadeira para perto, tentando me camuflar. A porta do escritório se abriu e um par de sapatos caros apareceu. "Tudo limpo aqui", disse o homem, presumivelmente ao telefone. "Sim, o cofre está intocado. Parece que o garoto não bisbilhotou afinal." Garoto? Estavam falando de mim? Um novo par de pés entrou no cômodo. "Bom", disse uma voz feminina, "a última coisa que precisamos é um estudante curioso atrapalhando nossa operação."
Meu sangue gelou. Operação. No que eu havia me metido? Vamos pegar o que precisamos e sair. Os Oliveira estarão de volta amanhã e precisamos ter tudo pronto até lá. Prendi a respiração enquanto se moviam pela sala. Ouvi o cofre abrir, papéis farfalhando e o som distinto de dinheiro sendo contado. Perfeito, disse a mulher. Com este último envio, teremos o suficiente para expandir para mais 3 estados. O chefe ficará satisfeito. Envio? Estados? Minha mente estava em frenesi. Isso parecia muito maior do que um roubo comum ou fraude. O que você acha da garota? Perguntou o homem. Acha que ela suspeita de alguma coisa? Houve uma pausa. Duvido, a mulher respondeu finalmente. Pelo que os Oliveira disseram, ela é apenas uma estudante ingênua. Provavelmente passou a semana toda na piscina. Se eles soubessem. Continuaram a conversar, mencionando nomes e lugares que eu não reconhecia. Tentei memorizar o máximo que podia, meus instintos jornalísticos entrando em ação apesar do medo. Após o que pareceu horas, mas provavelmente foram apenas minutos, finalmente saíram do escritório. Esperei, mal respirando, até ouvir a porta da frente fechar e o motor de um carro ligar do lado de fora. Devagar, arrastei-me para fora da mesa de carvalho, minhas pernas nômes e tremendo. Minha mente estava uma bagunça. O que eu deveria fazer? Chamar a polícia? Mas e se os Oliveira estivessem envolvidos? Eles poderiam voltar a qualquer momento e eu não tinha provas do que ouvira. Precisava de evidências. Com mãos tremulosas, aproximei-me do cofre novamente. Ele ainda estava ligeiramente aberto. Dentro, encontrei pilhas de dinheiro, o caderno de registros que havia visto antes e um pendrive. Sem pensar muito nas consequências, peguei o pendrive e o enfiei no bolso. Também tirei uma foto rápida do cofre aberto com o meu celular, me certificando de capturar o dinheiro e o caderno. Assim que estava fechando o cofre e endireitando a pintura, ouvi outro carro estacionar do lado de fora. O pânico me dominou novamente. Corri para fora do escritório, mal lembrando de fechar a porta atrás de mim. Cheguei à sala de estar bem na hora em que a porta da frente se abriu. Doutor e senhora Oliveira entraram, parecendo cansados, mas felizes. "Oh, Bianca!" a senhora Oliveira exclamou. "Não esperávamos que você ainda estivesse aqui. Como foi tudo?" Forcei um sorriso, esperando que meu rosto não traísse a turbulência dentro de mim. "Ótimo", consegui dizer. "Sem problemas. Como foi a conferência?" Enquanto eles conversavam sobre a viagem, eu acenava, minha mente em outro lugar. O pendrive parecia estar queimando um buraco no meu bolso. "Bem, não vamos te segurar", Dr. Oliveira disse finalmente. "Tenho certeza de que você está ansiosa para voltar para sua casa. Aqui está um extra pelo seu trabalho." Ele me entregou um envelope. Agradeci, sentindo um nó no estômago. Isso era um dinheiro para silenciar? Eles sabiam que eu havia ouvido? Juntei minhas coisas e fui em direção à porta, minhas pernas parecendo gelatina. "Oh, Bianca", a senhora Oliveira chamou. "Podemos precisar de um cuidador de casa novamente no mês que vem. Você estaria interessada?" Virei-me, encontrando seu olhar. O seu sorriso parecia genuíno, mas havia algo em seus olhos, um olhar calculista que eu não havia notado antes. "Claro", ouvi a mim mesmo dizer. "É só me avisar." Enquanto dirigia para casa, minha mente estava em uma turbulência. No que eu havia me metido? Eu tinha evidências de algo, mas o que exatamente? E o que eu deveria fazer com isso? Pensei em ir à polícia, mas sem saber quem estava envolvido, parecia muito arriscado. E se a corrupção fosse maior do que eu pudesse imaginar? Quando cheguei ao meu apartamento, tranquei a porta e fechei as cortinas. Sentia-me exposta, vulnerável. Liguei meu laptop com mãos tremulosas e inseri o pendrive. O que encontrei fez meu sangue gelar. Registros financeiros, manifestos de envio, nomes e endereços, tudo estava lá. Isso não era apenas uma operação de pequeno porte, era crime organizado em grande escala. E meus professores, o amável doutor e senhora Oliveira, estavam bem no meio disso. Passei a noite em claro analisando os arquivos, fazendo notas, tentando entender tudo. Pela manhã, eu tinha uma decisão a tomar. Eu poderia entregar o que sabia e torcer para o melhor. Poderia fingir que nunca vi nada e tentar esquecer tudo. Ou poderia investigar mais a fundo, usar minhas habilidades jornalísticas para descobrir toda a história. Enquanto o sol se levantava, lançando uma luz pálida pelas minhas cortinas, tomei minha decisão.
Eu não poderia me afastar disso. Era grande demais, importante demais. Abri meu laptop e comecei a digitar. Os subúrbios escondem segredos dormes atrás de seus gramados perfeitamente cuidados e sorrisos amigáveis. Mas às vezes, tudo o que é preciso é um cuidador curioso para trazer esses segredos à luz. Eu não sabia onde essa história me levaria ou quão perigosa poderia se tornar. Mas havia uma coisa certa: minha vida nunca seria a mesma. O trabalho de cuidar da casa se transformou na maior história da minha vida, e eu estava determinado a ver isso até o fim, não importando o custo. O momento em que a mão dela tocou meu braço, soube que cometera um erro terrível. Os dedos dela eram gelados, seu aperto anormalmente forte. Ao olhar em seus olhos, implorando por ajuda, vi apenas vazio. E foi então que percebi, não se tratava de uma motorista perdida. Era uma armadilha. Eu dirigia há horas. A monotonia da estrada rural quebrada apenas pelo ocasional brilho dos farões iluminando uma placa ou os olhos de alguma criatura noturna. Passava da meia-noite e estava em minha última entrega da noite. Como motorista de uma pequena empresa de entregas, essas rotas noturnas faziam parte do trabalho. Geralmente eram sem eventos, até entediantes, mas não aquela noite. Primeiro havia cerca de 1 quilômetro atrás, uma figura solitária à beira da estrada, braço estendido no sinal universal de quem pede carona. A princípio passei direto. A política da empresa proibia categoricamente pegar estranhos. Mas algo me fez desacelerar. Olhando no retrovisor, ela parecia tão vulnerável, parada ali no escuro, jovem, talvez na faixa dos 20 anos, com longos cabelos escuros sendo agitados pelo vento. Eu podia ver que estava tremendo, com os braços envoltos em torno de si mesma. Contra meu melhor julgamento, me vi puxando para o lado. Assim que estacionei a van e abaixei a janela do passageiro, chamei: "Você tá bem? Precisa de ajuda?" Ela se aproximou lentamente, alívio evidente em seu rosto. "Oh, obrigado a Deus", disse, sua voz tremendo. "Meu carro quebrou há alguns quilômetros atrás e eu venho andando há horas. Você poderia, por favor, me dar uma carona até a próxima cidade?" Eu hesitei. Cada instinto me dizia para acelerar e ir embora, mas estava frio lá fora, e a próxima cidade ficava a pelo menos 30 quilômetros. Que tipo de pessoa eu seria se a deixasse ali? "Tá bom", disse, desbloqueando as portas. "Entre, posso te levar até Vila Nova." Seu sorriso era de gratidão enquanto ela subia no banco do passageiro. "Muito obrigado, você é um salvador." Dirigimos em silêncio por alguns minutos. Eu podia senti-la tremendo ao meu lado, então aumentei o aquecimento. "Sou Lucas, por sinal", disse, tentando quebrar o gelo. "Camila", respondeu, oferecendo um pequeno sorriso. Enquanto conversávamos, me sentia relaxando. Camila era fácil de conversar, e me sentia bem por ajudá-la. Mas conforme dirigíamos mais profundamente na noite, as coisas começaram a parecer estranhas. Notei que Camila olhava frequentemente para o espelho lateral, como se estivesse procurando algo atrás de nós. E quando perguntei sobre o carro quebrado, sua história parecia mudar ligeiramente cada vez que contava. "Então, que carro você dirige?" Perguntei casualmente, tentando esclarecer os detalhes. Camila hesitou um segundo a mais antes de responder. "Ah, é um sedã azul, nada de especial." Mas eu me lembrava claramente dela dizendo que era vermelho antes. Minha inquietação cresceu ao perceber que agora estávamos na parte mais isolada da rota, nada além de uma densa floresta de cada lado da estrada por quilômetros. Foi então que vi os faróis no meu retrovisor, um carro se aproximando rápido por trás. Camila também viu. Sua atitude mudou instantaneamente. Sumiu a garota grata e tremendo. No lugar dela estava alguém completamente diferente, fria, calculista, perigosa. "Pare", ordenou, sua voz dura. "O quê? Por quê?" perguntei, meu coração começando a acelerar. "Faça isso",
ela gritou, alcançando sua jaqueta. O brilho de um metal chamou minha atenção. Uma arma. Meu sangue esfriou ao perceber. Não era um encontro casual, era uma armadilha. Eu diminuí a velocidade da van, minha mente correndo. Se parasse, estaria morto. Mas se tentasse fugir... Nesse segundo de indecisão, Camila fez a escolha por mim. Ela agarrou o volante, puxando-o bruscamente para a direita. A van derrapou violentamente. Lutei para recuperar o controle, mas os pneus pegaram a parte mole do acostamento. Estávamos indo muito rápido. O mundo girou, quando a van capotou 1, 2 vezes, antes de parar de lado na vala. Por um momento, tudo foi silêncio, senão o chiado do radiador e o zumbido em meus ouvidos. Então, a dor veio em ondas. Minha cabeça pulsava onde havia atingido a janela, e eu sentia o sangue quente escorrendo pelo meu rosto. Pisquei, tentando me orientar. Camila havia sumido. A porta do passageiro estava pendurada acima de mim. Do lado de fora, eu podia ouvir vozes masculinas. "Verifique a van!" gritaram. "Certifique-se de que ele está vivo. O chefe quer que ele respire." O pânico me deu uma força que não sabia que tinha. Desbotei meu cinto de segurança, caindo desajeitadamente na porta do motorista. Cada movimento enviava cacos de dor por meu corpo, mas me forcei a me mover. O fundo da van era uma bagunça, pacotes espalhados por todo lado. Mas entre o caos, avistei minha salvação. Uma barra de alavanca pequena que usamos para caixas teimosas. Agarrei-a assim que um rosto apareceu no para-brisa estilhaçado. Um homem, na faixa dos 30 anos, com uma cicatriz descendo pela bochecha. Seus olhos se arregalaram ao ver-me consciente. "Ele está acordado!" gritou para alguém atrás dele. "Vem aqui!" Não lhe dei a chance de dizer mais. Com toda a minha força, girei a barra de alavanca. Ela se conectou com um estalo dolido e o homem caiu para trás com um grito de dor. Usando a barra, consegui forçar a porta do motorista o suficiente para me espremer para fora. Ao sair dos destroços, tive minha primeira visão clara dos meus atacantes. Havia 4 deles, incluindo Camila, todos armados, todos me olhando com uma mistura de surpresa e enorme. "Não se mova!" um deles rosnou, levantando sua arma. Mas eu já estava correndo, alimentado por adrenalina e puro terror. Mergulhei na floresta, galhos chicoteando meu face enquanto me enfiava na vegetação. Atrás de mim, podia ouvi-los gritando, suas vozes se tornando mais fracas enquanto me distanciava. Mas não desacelerei, não podia. Corri até meus lumes queimarem e minhas pernas se sentirem como chumbo. Só então me permiti parar, desabando atrás de uma árvore caída. Esforcei meus ouvidos, ouvindo qualquer sinal de perseguição. Nada além dos sons normais da floresta à noite. À medida que minha respiração diminuía, a realidade da minha situação começou a se instalar. Estava perdido na floresta, ferido, sem celular e sem ideia de qual direção levava a segurança. E em algum lugar lá fora, 4 indivíduos armados estavam me caçando. Permiti um momento de desespero, mas apenas um momento. Não podia desistir. Tinha que continuar em movimento. Usando as estrelas para me orientar, comecei a caminhar. Cada sombra me fazia pular, cada galho quebrando enviava meu coração disparar, mas segui em frente. Horas se passaram. O céu começou a clarear, os primeiros raios da manhã rompendo através das árvores. E então, como um milagre, ouvi o som distante de tráfego. Uma nova energia inundou meu ser. Acelerei o passo, seguindo o som. Finalmente, as árvores se afastaram e me encontrei à beira de uma rodovia. Uma rodovia diferente da que estava, mas um caminho para a salvação. Ainda assim, acenei para o primeiro carro que vi, provavelmente parecendo um lunático com o meu rosto ensanguentado e roupas rasgadas. O casal de idosos dentro parecia aterrorizado, mas pararam. "Por favor", ofeguei. "Preciso de ajuda. Alguém está atrás de mim." Eles devem ter visto o desespero nos meus olhos, porque o alguém assentiu, desbloqueando as portas. "Entre, filho. Vamos te levar para a polícia." Enquanto dirigíamos, contei minha noite aterrorizante. O casal ouviu em silêncio chocado, a mulher segurando o braço do marido.
Na delegacia de polícia, minha história foi recebida com ceticismo a princípio, mas assim que descrevi Camila e os outros em detalhes, vi o reconhecimento surgir nos olhos do detetive. Recebemos relatos de um grupo operando assim ao longo da BR-80, alvo de motoristas solitários, especialmente caminhoneiros e entregadores. Mas esta é a primeira vez que alguém escapa para nos contar sobre isso. Nas semanas seguintes, trabalhei com a polícia, dando declarações, olhando fotos de reconhecimento. Eles encontraram minha van, mas Camila e seus cúmplices haviam desaparecido. Não consegui voltar para o meu antigo trabalho. O pensamento de dirigir aquelas estradas solitárias à noite me enchia de um medo paralisante. Mas, de certa forma, Camila e sua turma me deram um presente, uma história, um aviso. Comecei a escrever, compartilhando minha experiência online. Isso ressoou com as pessoas, especialmente outros motoristas. Sundo eu dava lições, defendendo melhores medidas de segurança para motoristas de longa distância e entregadores. Meu encontro com a morte me deu um novo propósito, e embora eu ainda olhe por cima do ombro mais vezes do que gostaria, sei que ao me manifestar, posso salvar alguém de cair na mesma armadilha. Porque lá fora, nas estradas escuras, nem todos que pedem ajuda são vítimas. Às vezes, o verdadeiro perigo está em confiar demais em um estranho.